É real. Um rapaz mandou uma pergunta aqui. Você falou, a gente, né, tocou um pouquinho na figura do Pablo Marçal. E aí ele disse que existe uma intriga entre o Pablo Marçal e o Malafaia. Interpretando a pergunta dele, ele quis dizer se não seria mais comum eles estarem do mesmo lado. Rapaz, eles deveriam estar do mesmo lado porque todos os dois não prestam. Só tem uma diferença. O Marçal é muito mais inteligente. Já entendeu que não é uma boa se associar. Muito mais manipulador. Sim, sim. Não tem nada mais perigoso nesse mundo do que uma pessoa muito inteligente que não tenha nenhum caráter. Porque essa pessoa não tem limites. Não tem escrúpulo algum. Não tem escrúpulo nenhum, e é o caso dele. Então, que está do mesmo lado, eles já estão do mesmo lado. Satanás não se divide contra Satanás. Eles só não estão do mesmo lado político, mas eles estão fazendo a mesma obra demoníaca, estragando a igreja, o corpo de Cristo e espalhando mentira e ódio. Eles são arautos da mesma mensagem de ódio. Então, eles não estão divididos. Eles estão praticando a mesma maldade e o Deus de ambos é Mamon. É isso. Do Marçal, então, do Malafaia também. Eles estão servindo o mesmo Deus Mamon. Só estão brigando para ver quem é que tem mais, quem consegue mais. O Malafaia gostaria de ser uma eminência parda, um Ayatollah Malafaia, da teologia do domínio. Eles queriam que o Brasil virasse uma teocracia evangélica. E o Malafaia gostaria de ser um Ayatollah Khomeini, desse país teocrático. E o Marçal entrou na história de, não, eu não vou ser o Ayatollah, eu vou ser o presidente, o dominador dessa república teocrática. É o que ele gostaria, mas um pelo outro eu não quero troco, Deus me livre. Quero ficar longe dessa história toda. Loucura. Caio, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com a igreja. Como que tem um jogo, né, de mercado, o jogo da igreja com a parede preta, com som, iluminação, enfim, com todo um repertório para atrair as massas. Como você tem uma igreja hoje que pregue uma mensagem centrada em Cristo e seja relevante a ponto de atrair pessoas também, sem barganhar com o evangelho fácil, o evangelho coach, ou seja, como ter uma igreja saudável nos dias de hoje? Rapaz, a primeira perversão é a gente achar que o evangelho tem a ver com um lugar chamado igreja, com essa casinha, com essa pocilguinha. O evangelho é para ser vivido no mundo. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é todo aquele que crê é igreja. Mas você veja, a perversão católica na cabeça dos protestantes ainda é tão forte que, assim como na igreja católica, eu cresci criança em Manaus, passava na porta da igreja católica, quando a luz estava acesa, era sinal de que Deus estava presente dentro do templo. Aí você tinha que passar com um certo cuidado. Conclusão, os protestantes que viraram evangélicos, que viraram pentecostais, que viraram neopentecostais, que viraram essa coisa indesignável que está aí, tratam tudo do mesmo jeito, porque dinheiro só vai para Deus se você jogar naquela caixinha do gasofilácio. Deus só te considera se você for ao culto, levantar a mão e dizer, cheguei, presente. O cartão de ponto, né? Ponto. Não é adoração em espírito e em verdade. O que Jesus disse, entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, é coisa de otário. Porque eles só consideram igreja se tiver uma grande multidão obedecendo um indivíduo perverso que, em geral, é egresso de algum tipo de prática anterior, como a de camelôs. Aliás, a Universal recrutou muitos anos os seus pastores dos melhores camelôs na rua. Mandavam ver quem é que tinha o melhor gogó e levavam o cara, davam um treinamento de 4 meses para repetir aquela bobagem.
Em nome de Jesus, e em nome de Jesus, não, em nome de Abraão, em nome da campanha de Gideão, em nome da campanha de Elias, é tudo Velho Testamento, tudo que cai, barganha. Mas a gente tem que esquecer que igreja é isso. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3. Agora, quem é que quer 2 ou 3 em amor, reunidos em nome de Jesus? Não traz lucro, Caio. Não, é muito pouco. É muito pouco. Então, a perversão é tão grande que até a pureza da tua pergunta já chega pervertida. Até a pureza dela. Você fez uma pergunta pura, mas já a partir de um pressuposto falso. Porque, como eu disse inicialmente, essa coisa foi inventada do 4º século para cá, não nasceu na manjedoura de Belém. Caio, mas assim, a igreja de Deus, ela vai crescer no sentido daquele texto de Atos, que dizia que o Espírito Santo acrescentava dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Assim, a igreja que está fazendo um trabalho para Deus, ela vai crescer numericamente também ou não necessariamente? Não necessariamente, porque quando você lê em Atos 6:6, que diz assim, e crescia a palavra de Deus, crescia porque ali em Jerusalém tinha um grupo aumentando de pessoas, e crescia em profundidade porque tinha uma consciência nova da percepção do que Jesus tinha ensinado, se enraizando na consciência das pessoas. Por isso, eles contavam com a simpatia do povo, eles eram generosos, eles iam de casa em casa, templos, né? Eles não tinham templo nenhum, era de casa em casa, eram partiam pão, na comunidade, acolhiam as pessoas, eram acolhidas, amavam e eram amadas, tratavam bem. É nesse sentido. É impossível não querer estar lá, né? Claro, agora, e também tanto faz. Porque se Paulo fosse medir o sucesso do ministério dele por quantidade de gente andando com ele foi o maior fracassado de todos. Jesus. Jeremias. Você vai medir o sucesso de Jesus por adesão de pessoas? Os discípulos fugiram, ninguém ficou, e os que ficaram diziam Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, do ponto de vista da teologia do domínio, da teologia da prosperidade das igrejas atuais, é o maior perdedor, é um loser. Boa. Como disse o Marçal, né? Só dizia essa coisa que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça porque ele não era casado e não tinha filho, senão o negócio dele ia ser dinheiro. Aí me desculpa. Isso é uma loucura. Eu aceito que o herege sou eu. Porque num raciocínio desse é melhor você ser o herege, né? Porque como é que um cara que ele chega na figura de mais autoridade, né, que é Pilatos, e fala para ele, eu que te dei a autoridade, ele tem consciência de quem ele é, né? Uhum. E aí dizer que ele não tinha onde morar, porque ele não casou. Não, Jesus não estava em crise de identidade. Nenhum poder terias sobre mim se do céu não tivesse te sido dado. Agora, veja, não foi a mulher de Caifás que mandou um recado para Caifás, nem para Anás, nem nada. Foi a mulher de Pilatos que mandou um recado para ele na hora do julgamento. Não te envolvas com esse injusto, porque essa noite em sonho eu muito sofri a seu respeito. Quem foram os maiores heróis de Jesus nos evangelhos? Quem são aqueles que suscitaram exclamações de perplexidade divina em Cristo Jesus? É um centurião romano. Mulheres, depois vem ela, o centurião romano. Aí Jesus diz acerca dele, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca vi uma fé como essa. Portanto, Jesus não avaliava pessoas por doutrina, por frequência a culto, por dízimo ou oferta, por coisa alguma. Eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa. E a pagã Ciro Fenícia, quando ele tentou tirar férias fora das fronteiras de Israel, não conseguiu, porque a mulher arrombou a porta da casa, entrou, incomodou, ganhou dele na guerra de repentes, porque aquela troca ali, que especialmente Marcos faz o diálogo ser mais completo,
aquela troca de repentes, eram repentes nordestinos, era como literatura de cordel. Jesus citou uma frase popular, ela respondeu com outra, Jesus respondeu com uma, e ela jogou a última cartada, aí Jesus disse, mulher, Jesus se rendeu. Mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Esses são os grandes heróis da fé no Evangelho para Jesus. Ele não diz isso para ninguém. E o papo dele com Nicodemos não era doutrinário, era existencial. Acrescentando também a mulher, que era considerada adúltera, que jogou então óleo nos pés dele, chorou, enxugou com os cabelos, e ele constrói um memorial. É o nome dela. Se em verdade eu vos digo que aonde for pregado o Evangelho em todo o mundo, esta história será narrada para a memória dela. Exato. Memória de quem? De quem se derrama aos pés de Jesus. Pega o que tem e larga. Perfuma Deus com seu amor. E aí, quem é que quer isso? Exato. A gente é triste, mas infelizmente é verdade.